Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Em Minas, aqui da TV Alterosa, em parceria com o Portal UAI. O nosso convidado de hoje, Márcio Porte, presidente da Sicredi. Márcio, bem-vindo ao programa Em Minas. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Carol. Prazer estar aqui com vocês, prestigiando esse importante veículo de comunicação e também falando um pouco sobre cooperativismo. Seja muito bem-vindo. Já começo perguntando, verdade que a Sicredi, não é o Sicredi, né? A cooperativa Sicredi é a maior instituição financeira, é a sexta maior instituição financeira do Brasil? Já começo de cara lançando essa, hein? Isso, exatamente. Hoje o cooperativismo tem uma importância muito grande no Brasil. Sicredi é a sexta maior instituição de varejo, como a gente diz, do país. E o segundo maior operador de crédito rural do país. Então, temos aí vários feitos diferenciados em vários estados, em alguns estados, inclusive, o Sicredi sendo a principal instituição financeira do estado. Agora vamos falar instituição financeira, porque a gente não pode dizer banco, né? E o que faz da Sicredi hoje ter tamanha expressividade no Brasil? Bom, o cooperativismo aqui no Brasil surgiu em Minas Gerais, em 1889, a primeira cooperativa foi em Ouro Preto, mas quando a gente fala em cooperativa de crédito, a primeira surgiu no Rio Grande do Sul e surgiu a partir da necessidade de imigrantes alemães e italianos na época de terem apoio para se estruturarem, para ocuparem as terras que haviam sido destinadas para eles naquele momento. E por conta disso, o cooperativismo ele se enraizou justamente no interior dos estados e hoje é muito forte ainda no interior do estado, em pequenas cidades, em médias cidades. E hoje as cooperativas atuam de forma muito intensa no crédito rural, também com micro e pequenas empresas. E isso faz com que as cooperativas sejam muito fortes, porque a economia do interior ela é bastante expressiva. E as cooperativas hoje têm uma rede de atendimento muito grande, não só o Sicredi, outras instituições financeiras também, uma rede de atendimento muito grande no interior dos estados. Agora, uma pergunta para quem está ali do outro lado da tela também possa estar se fazendo. Qualquer pessoa pode ser cliente da Sicredi ou são só cooperativas, também na cidade grande, já que é muito forte no interior? Como é que funciona? Bom, uma cooperativa ela pode ser criada ou ela pode ser a instituição financeira de pessoas comuns, eu diria assim, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que trabalham no agronegócio, trabalham no meio empresarial, no meio urbano. Então, não existe hoje uma restrição para ser associado a uma cooperativa, a não ser em casos em que a cooperativa ela é criada para um nicho específico. Mas a grande maioria das cooperativas que existem no Brasil são cooperativas abertas, como a gente diz, onde qualquer pessoa pode se associar. Tanto é que hoje nós temos no país algo em torno de 22 milhões de brasileiros associados a cooperativas de crédito. Agora eu vou mostrar para vocês um livro escrito, dentre outros, tá, gente, pelo senhor Márcio Porte, Cooperativismo Financeiro, uma história com propósito. Qual o objetivo desse livro, hein? O que ele quer alcançar, o que ele mostra, o que ele traz? A paixão pelo cooperativismo, a importância do cooperativismo dentro do mundo da economia? Bom, o cooperativismo eu costumo dizer que tem um grande concorrente que é o desconhecimento. Poucas pessoas entendem de fato o que é uma cooperativa, como ela funciona, quais são os diferenciais. E ao longo da minha trajetória, já são 33 anos de atuação no Sicredi, eu sempre me perguntei quais as origens do cooperativismo, quais as motivações, esse jeito com que as cooperativas atuam, diferente de outras instituições financeiras, esse jeito vem de onde, né? Qual é a essência, qual é o DNA do cooperativismo? E eu me coloquei justamente nessa tarefa de estudar o cooperativismo, entender o cooperativismo em nível mundial, e eu conto justamente o início lá por volta de 1800 no Reino Unido. E quando a gente lê o que os precursores do cooperativismo defendiam naquele momento e o que a gente vê hoje ainda do cooperativismo, a gente vê muito claro a intenção de dar melhores condições de vida para as pessoas. É isso que uma cooperativa busca no seu DNA, dar melhores condições de vida. Então, eu fiz questão de registrar todas essas similaridades que existem de 200 anos atrás com o que é feito ainda nos dias de hoje. Então, contando um pouco dessa história lá no ambiente europeu, também trazendo dados de outros países, mas trazendo depois para a nossa história aqui no Brasil. Ali fora, antes de entrarmos aqui ao vivo no estúdio, o senhor me falou sobre propósito. O senhor usou essa palavra. Onde é que o propósito entra dentro do cooperativismo? Bom, uma cooperativa de crédito ela não é uma instituição que oferece apenas produtos e serviços.
O objetivo de uma cooperativa, como eu disse, é dar melhores condições de vida para as pessoas. Então, a cooperativa busca equilibrar o econômico com o social. Então, não basta apenas oferecer produtos e serviços se eventualmente a população estiver endividada, com dificuldades financeiras, desempregada. Então, as cooperativas buscam esse equilíbrio, buscam trazer aspectos sociais para o dia a dia também. As cooperativas trabalham muito em questões ligadas à saúde, educação, cultura, esporte de inclusão, desenvolvimento local. A gente fala muito em fortalecer a economia das regiões. Então, esse equilíbrio, quando a gente olha do econômico com o social, se traduz em propósito, em DNA, em uma causa maior por trás de ser apenas uma instituição financeira. Então, é o que nós fazemos no dia a dia para desenvolver as regiões ou as cidades em que o cooperativismo está presente. Sensacional. E aí, voltando para o livro, tem uma meta aqui nacional de 1 trilhão até 2027. É realista essa meta? Isso, existe uma meta definida pela OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, de aumentar o ritmo de crescimento das cooperativas, impulsionar o cooperativismo mais ainda no Brasil. O cooperativismo é um movimento muito grande em nível mundial, tanto que hoje são 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo associadas a uma cooperativa. Quando se soma apenas as 300 maiores cooperativas do mundo, juntas elas seriam a 9ª maior economia do mundo. Então, as 300 maiores cooperativas do mundo se equiparam ao Canadá, em termos de tamanho, para termos uma ideia. E isso é só um extrato delas. E no Brasil nós temos muito potencial de crescimento ainda, tem muito para se fazer. A exemplo das cooperativas de crédito, onde a gente tem algo em torno de 10% do mercado financeiro, e aí eu comparo com a França, onde 60% do mercado financeiro é movimentado em cooperativas de crédito. Então a França é o país mais desenvolvido hoje, e o Brasil está com 10%. Então nessa meta da OCB de 1 trilhão de prosperidade, como ela chama, que as cooperativas somadas atinjam 1 trilhão de faturamento até o final de 2027. É uma meta factível, sim. Estamos num ano importante também, 2025 é o Ano Internacional das Cooperativas. Então, com isso, a gente também tem falado mais sobre o cooperativismo, exemplo dessa conversa aqui de hoje. E nós recebemos recentemente o presidente da USENGS, o Cato, também para falar com paixão, com amor sobre o cooperativismo, sobre a importância do cooperativismo. E sim, é um ano muito importante. E essa data mundial ajuda a fomentar ainda mais o cooperativismo, né? Isso. Quando a gente fala do Ano Internacional das Cooperativas... É a segunda vez, né? Segunda vez, exatamente. A primeira foi em 2012 e agora nós estamos em 2025 novamente, com o Ano Internacional das Cooperativas. E a ONU destaca vários aspectos para enaltecer e para justificar essa escolha. A ONU diz que as cooperativas trabalham muito mais a questão de inclusão financeira, de inclusão social, de equidade do gênero, de entender as diferentes dificuldades e as vocações que as regiões têm. Aqui no Brasil nós tivemos também uma pesquisa da FIPE, onde é que a FIPE mostrou o impacto positivo que as cooperativas de crédito, em específico, causam numa região. As cooperativas geram mais empregos, mais renda, mais empresas, mas tem um outro aspecto também que a FIPE trouxe, e aí, quando a gente fala de prosperidade, a FIPE disse o seguinte: uma cidade que tem uma cooperativa de crédito tem menos acesso à Bolsa Família. As pessoas têm um nível de pobreza menor. É um desenvolvimento um pouco melhor, né? Agora eu te pergunto, há mais de 20 anos na Sicredi, é isso mesmo? Mais de 30 já. Mais de 30? O senhor começou lá atrás. É verdade que foi caixa, passou por funções administrativas dentro das agências da instituição. É verdade isso? Isso. Eu iniciei minha trajetória em 92 na cooperativa que é a mais antiga cooperativa de crédito da América Latina, sediada em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. E o senhor é do Rio Grande do Sul, né? Só para lembrar o pessoal. Sou do Rio Grande do Sul, exatamente. E iniciei na cooperativa, iniciei como caixa, depois passei por outras funções, como gerente de agência, encarregado de crédito, e fui galgando posições, e acabou acontecendo que em 2011 fui eleito presidente daquela cooperativa que é a Sicredi Pioneira, sediada lá em Nova Petrópolis. Hoje atuo na central das cooperativas, que atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas e Espírito Santo. Por conta disso, tem uma recorrência de vindas também aqui para Minas Gerais. Então, hoje, eu vou dizer, há cerca de 7 anos o senhor está à frente da presidência da Sul-Sudeste da Sicredi, é isso? Atuando na central são 7 anos, mas na presidência há 3 anos. Ok. E
há mais de 30 anos aí dentro dessa história do cooperativismo, da instituição financeira. Como que passar por essas funções, desde lá de trás, como caixa, gerente de agência e outras dentro do conselho administrativo, né? Como que isso ajudou o senhor a estar hoje onde o senhor está? Você acha que fez diferença na gestão atual? Com certeza, porque uma cooperativa de crédito, o grande diferencial dela é a atuação local e regional, ou seja, olhar o associado no olho, entender as dificuldades, também entender as oportunidades e ter passado por esse atendimento do associado lá no dia a dia, muitas vezes em pequenos municípios também, faz toda a diferença, é entender a origem, as necessidades, as carências também, né, para que hoje a gente possa juntos, né, com um conjunto de cooperativas do Sicredi, atuar em nível nacional. Hoje o Sicredi é formado por 102 cooperativas do país, atuando em mais de 2.100 municípios. Isso significa que o Sicredi está em 40% dos municípios brasileiros já com uma agência física. Aí eu te pergunto, como é que o senhor vê o futuro do próprio cooperativismo? Já que hoje nós estamos vivendo tanto uma era de individualismo, o senhor, como é que vê o futuro? É interessante porque hoje as pessoas buscam muito mais o digital, e isso é fato, todos nós usamos o digital no nosso dia a dia, Sim. um aplicativo de uma instituição financeira, mas muitas vezes quando alguém é informado que o seu gerente deixou de ser aquela pessoa que era, e a partir de agora a pessoa vai ser atendida por uma plataforma que fica eventualmente até em outro estado. Isso né? é horrível. É horrível. E aí eu me pergunto, poxa, mas a pessoa estava tão feliz com o digital. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer o presencial, a gente quer o olho no olho, a gente quer saber a pessoa que está nos atendendo. E quando a gente olha o que o cooperativismo prega, é justamente essa proximidade. As cooperativas atuam em regiões, geralmente de uma certa quantidade de municípios, justamente para entender aquela região, aquele município. Não é uma gestão que acontece a partir de São Paulo, ou de Brasília, ou a partir de alguma capital brasileira. O cooperativismo ele acontece no dia a dia localmente, a partir de pessoas que vivem a comunidade, vivem a região, né, onde a cooperativa está atuando. Então esse é o grande diferencial. Quando a gente olha em termos de futuro do cooperativismo, é o que cada vez mais as pessoas estão querendo, serem entendidas, compreendidas nas suas necessidades, nos seus sonhos também. Então, teremos muito futuro para o cooperativismo. Recebemos hoje no programa em Minas, Márcio Porte, presidente da Sicredi. Márcio, muito obrigada pela entrevista. Obrigado pela oportunidade, Carol. Vocês que nos acompanham, a íntegra você acompanha amanhã no Jornal Estado de Minas. E agora eu te faço o convite para vir ao portal do UAI, onde a gente continua esse bate-papo. Obrigada, pessoal, pela companhia e até o próximo em Minas. Estamos de volta com o nosso programa em Minas, agora um bloco exclusivo para você que nos acompanha aqui no YouTube do Portal UAI. Sejam bem-vindos. Estou recebendo hoje Márcio Porte, presidente da Sicredi. Obrigada por estar aqui com a gente. Vamos continuar nosso bate-papo, Márcio? Vamos. Já começo te perguntando para esse bloco do YouTube, o que é de fato a cooperativa e como funciona, quais são os serviços prestados pela cooperativa de crédito? Bom, primeiro vou pegar um aspecto histórico lá antigo. Em 1828, uma pessoa, ao ser questionada sobre o que era uma cooperativa, deu uma resposta perfeita. Ela disse o seguinte: todos os dias a gente precisa ir a uma loja comprar alimentos. Por que não podemos ir à nossa própria loja? Ou, todos os dias precisamos enviar nossos filhos à escola. Por que não poderíamos ter a nossa própria escola? Uma cooperativa de crédito segue a mesma lógica. Todos os dias a gente precisa de uma instituição financeira. A pergunta é, por que não poderíamos ter a nossa própria instituição financeira? Ao invés de sermos clientes de um banco, sermos donos da nossa própria instituição financeira. Numa cooperativa, a pessoa tem um aplicativo de celular, tem todos os produtos e serviços. Tem seguro, cartão, consórcio, aplicações, operações de crédito, crédito imobiliário, crédito rural, as mais variadas opções de investimentos também. Isso tudo a pessoa pode fazer numa cooperativa, sendo um cooperado. Uma cooperativa é uma espécie de um condomínio, onde nós moramos num condomínio, todos os meses contribuímos com a nossa cota condominial, né, diria assim. Sim. Mas temos acesso a todos os benefícios do condomínio. Assim é numa cooperativa também. A pessoa, ao entrar na cooperativa,
passa a ter acesso a todos os produtos e serviços e usufrui dos benefícios de estar num ambiente dela, da cooperativa. Ao final do ano, quando a cooperativa tem resultado positivo, lucro ou sobras, né? A gente não chama de lucro, chama de resultado positivo ou de sobras, este resultado volta para os condôminos. Não existe a figura de um único dono, e sim um conjunto de pessoas que são os associados da cooperativa. Então, a cooperativa tem todos os produtos e serviços que o mercado financeiro oferece, com a vantagem de ser nossa e não sermos clientes de alguém. Agora, vamos falar sobre a juventude, voltar a falar um pouquinho sobre o cooperativismo e falar sobre a juventude. Preocupa a juventude de hoje para o futuro do cooperativismo? Ao contrário, porque a juventude hoje tem falado muito de propósito, de vínculo com as marcas, de comprar produtos de marcas que tenham responsabilidade social, que estejam preocupadas com sustentabilidade. E esses são todos aspectos que as cooperativas fazem. E é interessante de ver, a gente fala, tem algumas palavras ou expressões da moda que a gente por vezes ouve, né? Crowdfunding, que é o autofinanciamento. Isso as cooperativas fazem desde sempre. Cashback, se falava bastante, agora já caiu um pouco em desuso. As cooperativas praticam o cashback ao devolver as sobras para as pessoas. Capitalismo consciente é o que as cooperativas fazem no dia a dia. Então, o que a gente tem visto ao longo dos tempos? Vários modelos de negócio, várias empresas buscam copiar e se adequar àquilo que as cooperativas já fazem. Então, o nosso trabalho enquanto administradores das cooperativas é fazer com que os jovens percebam que aquilo que eles querem de futuro melhor, eles conseguem encontrar numa cooperativa. Sim. Agora, eu li em algum lugar, o senhor me perdoe, se a minha memória está me traindo por aqui, que o senhor disse que o cooperativismo poderia ser considerado, inclusive, um patrimônio histórico. Isso. Faz sentido? Exato. E por que dessa palavra? Porque as pessoas se ajudam? Existe um reconhecimento da ONU de que o cooperativismo é um patrimônio histórico mundial, cultural mundial. Então já tem esse reconhecimento. Já tem, isso, exatamente, porque ele pode ser replicado, ele pode ser ensinado e ele gera impacto positivo. Então, o patrimônio histórico cultural, de onde ele vem? De algo que pode ser contado adiante. E o cooperativismo tem essas raízes, tem a história, os princípios, valores muito claros, muito definidos e que valem para todo o mundo. Não são princípios e valores no Brasil, alguns em outro país, outros são únicos. Então, princípios universais do cooperativismo. E isso faz com que a ONU tenha entendido, sim, o cooperativismo é um patrimônio histórico e cultural mundial. Muito interessante. Eu não sabia que a ONU já tinha já tinha tido esse entendimento, mas eu acho sensacional. Acho que todo mundo deveria ver, sim, o cooperativismo dessa forma, até pela importância que ele tem. Agora, a Sicredi chegar em cidades tão pequenas, oferecendo esses serviços financeiros, isso ajuda num reconhecimento do cooperativismo e também do que a Sicredi representa hoje como instituição financeira? Sim, hoje nós temos Bom, o Brasil são 5.500 municípios. Desses 5.500 municípios, 500 têm nas cooperativas a única instituição financeira. Então já é uma realidade hoje de vários municípios que, se não fossem o cooperativismo, não teriam nenhuma instituição financeira. Gerariam um vazio de bancarização, como a gente chama. Pessoas que, ao não terem uma instituição financeira no seu município, teriam que ir ao município vizinho, e aí fariam compras no município vizinho, gastariam na economia do município vizinho. Quando a cooperativa se instala em pequenos municípios, é por entender que o comércio local é uma grande fortaleza que a gente tem e que a gente precisa promover essa valorização local. E a pandemia nos trouxe isso, a facilidade de comprarmos pela internet, de comprarmos de quem a gente nem conhece. O cooperativismo ele prega justamente o oposto, de valorizarmos o que é local, de valorizarmos os empregos e as empresas da própria região. Então, o cooperativismo ele trabalha muito e é muito forte justamente em pequenas cidades, que são os locais em que os grandes bancos têm muitas vezes têm ido embora, né? Os bancos saído de pequenas cidades porque não enxergam a viabilidade financeira. E as cooperativas, justamente num caminho oposto, estão firmando raízes cada vez mais firmes, mais profundas nas pequenas cidades. E aí agora eu te pergunto, para a gente finalizar esse bate-papo, como é que o senhor vê o futuro do cooperativismo e da Sicredi?
então vamos dizer assim, 2027, que foi o ano do TRI que a gente pensou aqui, né? Como é que o senhor vê o futuro, tanto da cooperativa quanto da Sicredi? Bom, nós estamos num ritmo muito intenso de crescimento desde a pandemia. As pessoas perceberam, pós-pandemia, o diferencial de uma cooperativa de crédito, porque enquanto muitas instituições financeiras fechavam suas portas, atendendo aos requisitos, às restrições que haviam na pandemia, as cooperativas continuaram atendendo, claro que seguindo o regulamento, seguindo regras de segurança, mas de outras formas, e as cooperativas continuaram muito próximas. As cooperativas lideraram as linhas de crédito pós-Covid, né, para restabelecimento das empresas. Pega o exemplo também do Rio Grande do Sul, com as enchentes do ano passado. Sim. As cooperativas foram as primeiras a atuarem no enfrentamento dos impactos da enchente. E isso a gente tem visto em várias situações que acontecem, não só no Brasil, mas no mundo também. O quanto as cooperativas são mais rápidas em um período de adversidade. Eu vou pegar só um exemplo prático. Nós estamos aí vendo a questão de guerra na Ucrânia e Rússia. Sim. A pergunta é, qual é a instituição financeira que em sã consciência se mantém atuando na Ucrânia, sabendo que pode a qualquer momento sua agência ser bombardeada, né? Acontecer uma explosão. As cooperativas estão lá, porque as cooperativas são de pessoas daquela região, são de pessoas da Ucrânia. A cooperativa não tem como sair da Ucrânia, por exemplo, e ir para outro país. Ela precisa estar lá porque ela é de propriedade daquelas pessoas. Então, quando a gente olha futuro, hoje as pessoas estão muito mais conscientes já sobre o cooperativismo e têm optado já pelo cooperativismo numa intensidade muito maior do que era no passado. O Sicredi, como exemplo, em 2006 comemorou 1 milhão de associados. Hoje nós estamos quase com 10 milhões de associados, sendo que a primeira cooperativa do Sicredi surgiu em 1902. Então, de 1902, somente em 2006, se comemorou 1 milhão de associados. E de 2006 para cá já foram outros 9 milhões. Sim. Então, é uma velocidade muito superior do que era do passado, justamente por esse nível de consciência que as pessoas estão tendo e percebendo o impacto das cooperativas lá nas suas cidades. Sim, na vida social, tanto no social quanto no econômico, não é isso? Então, Sim, o futuro... Como é cooperativo, o futuro é cooperativo. Muito obrigada pela entrevista, Márcio Porte. As portas da nossa emissora estão sempre abertas para o senhor. Foi muito bom bater esse papo e levar para as outras pessoas um pouquinho mais, tanto da sua história, quanto da Sicredi, quanto do cooperativo, do cooperativismo. Muito obrigada. Obrigado. E convite a todos que não são associados ainda a alguma cooperativa de crédito ou não são associados ao Sicredi, que procurem a sua instituição financeira mais próxima. Nós vamos conversar daqui a pouquinho. Gente, antes de encerrar, só lembrar para vocês o livro do Márcio Porte, Cooperativismo Financeiro, uma história com propósito. Está aqui para vocês mais uma vez na tela. Você que tem um pouquinho mais, né, um pouquinho de curiosidade de saber mais sobre o cooperativismo, né, sobre o cooperativismo financeiro, está aqui, ó. Eu já ganhei esse aqui é meu, né, Márcio? É isso aí. Muito obrigada. Pessoal, até o próximo em Minas. Nosso bate-papo de hoje fica por aqui. Lembrando, a íntegra dessa conversa você acompanha amanhã no Jornal Estado de Minas. Então, até a próxima, pessoal. Tchau!